O Espírito da Letra está começando e eu tenho certeza que você está acompanhando com muito interesse o estudo da obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Já fizemos esse estudo do nosso lar, está disponível na internet, no YouTube. Esses endereços que você está vendo aqui embaixo, olha, você encontra todo o estudo do livro Nosso Lar. E também encontra os capítulos do livro Os Mensageiros. Assim você vai acompanhando, como muitos estão fazendo, inclusive estudando nos centros espíritas. Grupos de estudo se reúnem com a leitura, capítulo a capítulo, desse portentoso livro. Hoje nós vamos para o capítulo 42. Na semana passada eu me lembro, e você também, que tivemos aquela experiência no campo em que Aniceto explicou quais eram as diferenças da vibração do campo em relação à cidade, em relação à floresta. E depois, no final, aquele incidente ocorrido com um burro que deu um coice naquele violento carroceiro que o desrespeitava, que era um homem rude, um homem grosseiro, um homem animalesco. E acabou recebendo da natureza aquilo que correspondia ao seu nível vibratório. Hoje, nós vamos ver que naquele ambiente, muitos espíritos se reúnem também para orar. E é isso que o capítulo 42 vai nos apresentar. E o título dele é Evangelho no Ambiente Rural. Nós aprendemos na doutrina espírita, não é? A importância do evangelho no lar. Aprendemos do centro espírita o evangelho feito na reunião das pessoas que vão à casa espírita. Agora vamos ver o evangelho no ambiente rural. Você pega o capítulo 42 do livro e acompanha a leitura para ver quantas coisas interessantes nós vamos aprender. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável do burro que deu um coice no carroceiro, aquele espírito superior e hierárquico que estava ali tomando conta daquela região pede ao orientador Aniceto, com delicadeza, se ele não poderia comentar algumas coisas a respeito do evangelho. Eles iriam fazer o evangelho no lar. Então ele chega ao Aniceto e diz: nobre Aniceto, aproveitando a oportunidade, poderia você nos interpretar algumas lições evangélicas ainda hoje? Aniceto, muito feliz, concordou. E eu percebi, diz o André, que o interesse em torno do assunto era muito grande. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro. E você não tenha dúvida, não é? Não tenha dúvida que se tratam dos servidores espirituais daquela região. Porque os encarnados não estavam vendo nada disso. Como ia ver o evangelho naquela região, os trabalhadores trouxeram ao Aniceto um livro que André Luiz não teve nenhuma dificuldade de identificá-lo como o evangelho. Era um exemplar do evangelho que Aniceto abriu com firmeza, como quem já sabia onde estava a lição do momento. Olhou a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada luz começava a invadir-lhe a fronte. Houve um profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que ali se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que eu não conseguia compreender. Alguns muares humildes também chegaram igualmente de longe. As aves tranquilizaram-se nas copas das árvores fartas, sem dar nenhum pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, aquele dourado do pôr do sol. Com exceção da rusticidade natural desse quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar, aqueles salões que a ministra veneranda havia planejado e havia executado, onde as pessoas na relva se sentavam nos bancos feitos da relva da natureza de nosso lar. André se lembrava do que nós já havíamos visto no livro anterior. Bem, Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8º da Epístola de Paulo aos Romanos, cujo teor é o seguinte:
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Texto estranho, não é? Às vezes a gente escuta ou lê na Bíblia, no Novo Testamento, passagens meio truncadas ou interpoladas e às vezes não entendemos. O espírito da letra é o que Aniceto vai fazer agora no livro Os Mensageiros. Vai extrair da letra o conteúdo. Vamos acompanhá-lo. Em seguida, ele refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo Paulo para extrair o seu conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectativa, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados, trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentado às ilusões da ganância de ordem material. Ah, ganância de ordem material! Espíritos ajudando a gente a se libertar disso. Aniceto está falando para nós. Nós estamos nessa reunião. Nós vivemos esse mundo de ganâncias e às vezes só pensamos nela. Vamos para o próximo bloco daqui a pouquinho e vamos continuar acompanhando o que Aniceto está interpretando da passagem do Evangelho. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 42, que nós estamos acompanhando aquele encontro que Aniceto, André Luiz e Vicente tiveram no campo e agora os ensinamentos que Aniceto está oferecendo no Evangelho que as pessoas estão fazendo, os espíritos naquela região pediram que ele comentasse. Ele abriu o Evangelho numa das epístolas de Paulo aos Romanos e está lendo, está comentando, não é? Depois de ter lido um versículo, está comentando, comparando a natureza a essa mãe generosa que está esperando de nós também, encarnados, como trabalhadores, um momento da nossa melhora ao tratarmos melhor as belezas naturais, as dádivas de Deus. E Aniceto está dizendo aos que o escutam, para enaltecer-lhes, para dar-lhes o amparo, para dar-lhes a força. Ele está dizendo, e você pode acompanhar aí no texto, muitos de vós aqui permaneceis como em outras regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando como vigorosa máquina de triturar,
convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Moloques, se você for procurar, você vai encontrar. É um deus pagão, um deus que recebia oferendas, que antigamente eles cultuavam antes de o cristianismo instaurar-se na terra. E estes deuses pagãos faziam exigências para fornecer às pessoas que os serviam aquelas vantagens materiais, aquela troca. Esses moloques, esses deuses, como o bezerro de ouro, como os diversos deuses que já estiveram no culto dos pagãos, aqueles que estavam cultivando a natureza, também prestavam-se a esse tipo de crença. Então ele está referindo-se aos homens que muitas vezes recebem as dádivas do céu, mas como aqueles indivíduos que preferem estar cultivando esses deuses pagãos para obter dinheiro, vantagens, para obter sucesso, ao invés de obter evolução. Vamos ao texto. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, do que pelo espírito de amor e de utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indevido, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não esquecerá ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida em outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra, uma bolsa de açúcar e albumina repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos.
Todas as indústrias agropecuárias não representam na essência a não ser a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira por dia, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Puxa, você vê isto? Quanta informação, nitrogênio que está no ar e que nós não assimilamos, mas que nosso corpo precisa. Então, precisamos nos valer das plantas, que são as únicas que assimilam o nitrogênio, para comê-lo. Mas talvez um dia, com a evolução, nós não precisemos mais devorar os seres e possamos assimilar o nitrogênio pela respiração. Vamos pensar nisso? E é isso que o Aniceto estará falando para a gente no próximo bloco, para o qual eu convido você daqui a pouquinho, quando estivermos de volta, para terminarmos o capítulo 42 do nosso encontro de hoje. Até já! Estamos de volta com o estudo do capítulo 42 do livro Os Mensageiros. Muito interessante, muito importante, porque as revelações que Aniceto está fazendo no comentário ao Evangelho tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas buscas atuais na Terra. O alimento, aquilo que sustenta o corpo físico, a necessidade do nitrogênio, que só as plantas conseguem sintetizar. E é isso que ele está falando. Vamos acompanhar o texto para que este último bloco complete a ideia de que Aniceto está nos vestindo para o entendimento da importância da consideração de uma outra maneira de agir na busca da sobrevivência. Vamos lá. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio, indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, no fundo, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1000 litros de nitrogênio que ele respira por dia, a crosta, a terra, estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo na cidade nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. O alimento que nós obtemos através da inspiração, da inalação dos componentes que estão dispersos na atmosfera. Também em nosso lar eles não conseguem fazer isso a 100%. Precisam se abastecer dos caldos reconfortantes, das frutas, dos sucos, como nós já vimos no livro Nosso Lar. E os homens, meus amigos? O que fazem eles? Eles transformam a procura do nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Vamos ajudá-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemos o homem a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade
e a veneração às leis divinas, o Senhor nos permitirá, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta rouba o solo, o animal mata a planta, o homem assassina o animal, mas um movimento de troca divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Termina Aniceto. A Assembleia, do mesmo modo que nós, estávamos todos sob forte impressão. Aniceto calou-se, olhou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Nós observamos então, nestas preciosas palavras de Aniceto, quantas coisas importantes são necessárias que nós produzamos primeiro para que depois a bondade divina nos ajude. Não o extermínio para comer, não as coisas brutais que só realçam em nós o nosso atraso, mas uma condição mais nobre, uma condição de cooperação, um esforço coletivo na renovação da vida, com respeito às coisas celestes, aquelas que nós não conseguimos, por enquanto, sequer igualar. Que dizer, então, produzir? E então, entendendo isto, observando o nosso esforço na melhoria como seres coletivos, como individualidades que se reúnem para externar uma forma de viver que escolhe um outro caminho, aí então poderemos esperar, por estarmos prontos, por estarmos melhores, poderemos esperar que pela ciência, pelas forças cósmicas, pela ação das forças inteligentes que governam a vida, nós comecemos a transformar o nitrogênio com as alterações naturais das nossas células e assim possamos resolver em parte o problema da alimentação, o problema da nutrição, sem recorrermos às indústrias da morte. Para tanto, é preciso que melhoremos. E esta é uma lembrança muito importante que fazemos aqui para você. O que faz com que um bicho tenha que estar preso em uma jaula muito resistente? É a sua ferocidade. Um cachorro dócil, você o amarra com barbante e ele te obedece. Mas um cachorrinho bravo, mesmo sendo pequeno, você tem que manter preso com uma coleira, uma corrente de ferro, porque ele vai morder alguém. Assim somos nós, bichos que, quando nos tornarmos mais dóceis, precisaremos de correntes menos duras, mais maleáveis. Deus espera que a gente aceite isto, que a gente concorra para que isso se modifique. Deus é Pai, nos quer o bem, não nos quer o sofrimento. Lembre que Jesus ensinou isso. Misericórdia quero, não o sacrifício. Que nós aprendamos a ter misericórdia para com todos. É o desejo do nosso Espírito da Letra. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa e muita paz.